A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Meus queridos, olá, tudo bem? Meus amados, hoje eu quero aqui trazer para a nossa meditação na manhã deste dia, para a glória do Senhor, a respeito do enigma da morte. Muitos se preocupam, com a morte. Outros até acham que a alma do ser humano ela não vive porque o corpo é um conjunto, alma, corpo e espírito, é tricotômico. Então, meus queridos, muita gente fica perdido no mundo da espiritualidade e acha até mesmo que a alma não morre. Mas a Bíblia, a gente sabe, trazendo esse enigma, porque para muitos são problemáticos, mas a Bíblia, ela se expressa muito bem. E a gente sabe que há uma polêmica muito grande no enigma da morte, ou seja, a verdade a respeito da morte. E lendo a Bíblia que a gente sabe, existe muitas polêmicas. Uns acham que está no seio de Abraão, o outro acha que vai para o purgatório, coisa do povo aí, nas suas filosofias. Outro até acha que a alma vai para o mundo dos espíritos. Ou seja, muita gente fica perdido a respeito. O que é a alma? A alma, ela não é algo que está dentro do homem, dentro da mulher ou da criança, não. A alma é a própria pessoa. E a Bíblia prova isso. Mas o inimigo, ele é astuto, ele é nojento. E ele enganou no jardim do Éden, Eva, Quando ele veio mentindo e ele dissera, quando Deus disse, certamente se comer morrerás, coma de todo fruto. Mas se você comer, certamente a tua alma vai morrer. Ou seja, morrerás, ou seja, é a alma. E a gente sabe que é a alma, o ser humano é a alma. Outro até acha que a alma é o sangue. O corpo, o sangue e o espírito. Aí diz, olha, o sangue é a alma da pessoa. A gente sabe que o sangue é vida, a alma é vida. Então, meus queridos, é muito profundo isso aí. Mas aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 4, o verso 21 diz assim: mas avisando tu ao justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma, ou seja, livraste a tua vida. Então você avisando, certamente ele não vai morrer, então a sua alma está livre, meu filho. A sua alma está livre. Ezequiel 4:21. Mas eu quero aqui, meus queridos, trazer para vocês o que diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 7. Olha o que diz aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó e da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Não está dizendo aqui, e foi colocado dentro do homem, uma alma. Dentro dele tem uma alma, não. E foi feito o homem alma vivente, ou seja, o homem é uma alma. Somos alma, não é alma cebosa, feito o mundo diz aí, aquela alma cebosa, aquele ladrão, traficante, sei o que, aquele bruxo. Não, não é nada disso. A alma é no sentido que nós somos uma alma, entendeu? O ser humano é uma alma, não é alma hipócrita, uma alma suja, uma alma cheia de imundície, não. Entendeu? Para que vocês entendam. Então, meus queridos, foi e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, ou seja, ele foi feito alma, ele não está dentro dele, sabe? Eu coloquei uma alma dentro dele, não, ele é uma alma, ele foi feito alma. Vou dar um exemplo aqui dentro do português, Eu sou, tu és, eles são, é, já está dizendo, entendeu? Dentro do vocábulo, dentro do linguajar, do provérbios, ele é, nós somos, eu sou. Então, está dizendo, ele foi feito alma vivente. Aí diz aqui a palavra do Senhor para que vocês entendam muito bem, quando Deus aqui... Aí diz aqui o 15, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para que o guardasse. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda árvore
do conhecimento do bem, toda árvore, tu come livremente. Você pode comer à vontade. Mas o 17 diz assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Ou seja, vai morrer, Adão. A alma vai morrer, você vai se acabar. É o que Deus ele está dizendo aqui, meus queridos. Então, nós sabemos que o inimigo, ele trouxe uma estratégia, pois a gente sabe que o animal não fala, a serpente, a gente vê aqui, quando Deus disse que o homem é comer do sol do rosto, porque o 15 aqui, Deus colocou inimizade entre ele e a serpente, que a serpente enganou a Eva. E nós sabemos que o animal não fala. Foi o primeiro ato de feiticismo, foi quando Satanás, ele entrou na serpente, deu voz humana, foi o diabo que falou na boca da serpente, não foi a serpente que, não, foi o próprio capeta, foi lá e falou, ele entronizou-se dentro dela, o primeiro ato de bruxa, de feiticeiro, de bruxaria, de espiritismo, nasceu ali, já no começo do mundo. Em Gênesis, no capítulo 3, já nasceu isso aí, quando o inimigo entrou na serpente, deu voz humana a ela, por isso que hoje existe N sorte de feitiçaria, bruxaria, que eu não quero tratar aqui, que hoje para muita gente é uma cultura, diz que é cultura, tá? É uma religião, e a gente sabe que isso não vem de Deus. Mas Deus criou tudo, bem ou mal, é verdade, mas não vem de Deus no sentido de Deus se manifestar na bruxaria para destruir um casamento, acabar com a família, um camarada que está com raiva do outro, fazer uma feitiçaria, um voodoo, de repente enfiar um bocado de alfinete na cabeça de um boneco, ou quebrar um braço, o cara quebrar o braço lá. A gente sabe que existe isso no feiticismo, muita maldade. Eu não quero entrar nesse assunto, porque para eles é uma cultura que mata, que destrói. Não, mas aqui a gente é amor, é paz, só faz fazer isso acontecer, bate bomba, aquela coisa toda, faz oferenda, mas para o bem. Isso é uma cultura. E eles se manifestam lá, mas é com eles para lá, para que vocês entendam. Deus não está em algo que faz o mal, onde invoca o espírito das trevas. Deus não está nesse negócio. Deus manda em tudo e em todos manda. No espírito das trevas, em quem invoca, em quem está apanhando lá dentro, quem faz várias coisas lá dentro, como semente de jurema, botar na cabeça, banho de abó, ficar no quarto escuro por 7 dias ou 21 dias, porque eu tenho famílias que praticou isso e viveu no meio disso aí. Aí é por isso que eu sei um pouco, porque eles viveram. E até lá no meio, pessoas que diziam ser pai, né? Que pai de santo é Deus, pai de santo é Jesus, mas do outro lado tem um nomezinho que se dá. Pai não é de santo, mas deixa isso para lá. Então, meus queridos, e diziam eles, os cabeças lá, que eu era mediunidade. Se olha, vem para cá, você é mediunidade, isso que nada. Vem, porque eu quero entrar no seu corpo, tal, dizendo, no meu corpo só quem entra é Deus. Eu nem crente não era. Eu não era evangélico ainda. Dizendo, no meu corpo só quem entra é Deus. Meu corpo pertence a Deus, não a vocês nessa entidade aí. Eu sempre dizia, se eu conhecesse a Bíblia na época melhor, eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, eles caíam por terra. Porque o sangue de Jesus é forte. Tem poder mesmo. Se você só o sangue de Jesus repreende, eles caíam, mas não entendia. Eu dizia, não, meu corpo pertence a Deus, o Senhor lá de cima. Pronto, era o que eu dizia. Então, meus queridos, então para que vocês entendam, a gente vamos andar na Escritura. A Bíblia diz que não adianta eles virem com as polêmicas dele. Aí não, quem sabe a alma vai para o seio de Abraão, o outro acha que essa alma vai para o purgatório, vai ser purificada, depois que ela é purificada, sai de lá. Tudo é conversa fiada, tudo é mentira. Isso é antibíblico. Não está isso na Bíblia. A Bíblia, ela é enfática, ela fala muito bem a verdade. Se eu comer esta verdade, eu vou ser bem alimentado. Se eu rejeitar esta verdade, não vou ter alimentação nenhuma, eu vou morrer na míngua. Vou me acabar junto com os mentirosos. Aí diz aqui, nas suas filosofias, o mundo dos espíritos, quem sabe, e fica por aí passeando, feito aquele filme, né, Ghost, do outro lado da vida. Aí tem um ator lá principal, né, que ele pega uma moeda, bota lá e sai subindo, né, na porta para que a menina do outro lado ela veja. Aí dentro de um trem, um camarada lá, um ator também, que morto, sai chutando uma caneca, aí ele vai, tenta chutar e cai, depois consegue. Quem assistiu aquele filme ali é muito antigo. Eu assisti aquele filme, né, ainda evangélico, faz muitos anos isso, é um filme antigo. Então, meus queridos, tudo isso a gente vê que não tem nada a ver com Deus. O Espírito não fica vagando por aí. Em Eclesiastes diz aqui, olha, Eclesiastes 9, o versículo 5, aí diz assim, porque os vivos sabem o que hão
que hão de morrer. Os vivos sabem que vai morrer. Nós sabemos. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, os vivos sabem que vai morrer, nós sabemos que um dia vamos partir daqui, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Ou seja, morto não vai ter recompensa para onde ele vai. A não ser aqueles que estão em Cristo, que eu vou falar já já a respeito, para que não haja dúvida. Então, meus queridos, aqui não tem recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, ou seja, a memória dele está no esquecimento, meu filho. Não lembra de nada. Acabou-se. A Bíblia também diz em Eclesiastes, para onde tu vai não há indústria, lá não há firma, lá não há coisa alguma para que você ande, gaste. Não, para onde tu vai depois da morte? A Bíblia também fala isso em Eclesiastes. Para onde vai depois da morte, não tem indústria, lá não tem ciência, não tem sabedoria, não tem nada. Quem vai para a cidade de pé junto, chamado sepulcro, cemitério, já era, meu filho. Entendeu? Vai para lá, é o lugar de todos, seja justo ou injusto. Para sair naquele dia, quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estão em Cristo. Esse segue para receber os galardões, que é no tribunal de Cristo, que é muita coisa boa, tá? Mas aqueles que morreram em pecado, vai continuar na sepultura até o dia do juízo, depois do milênio, quando vem o juízo, Hadai, Cocô, Cacamatá, Cutuca, Catequele, Cocô, Chacamaita, Caídaí, Oini, Andai, Odorimiota. Aí quando vier o juízo final de Deus, agora serão julgados. Então aquele povo que morreu em pecado, cadavérico, vai sair do sepulcro. Deus vai dar uma ordem, vai tocar a trombeta e o espírito vai voltar aquele corpo, a alma, sabe? Vai ressurgir. Aí vai ressurgir aquela alma. O espírito vai voltar àquela alma que é o próprio corpo. Vai vir, entrar naquele corpo ali, a alma vai ressurgir. Porque a alma morre. Está claro na Bíblia. E já já vou mostrar também Ezequiel 18 e o verso 4. A alma que pecar, esta morrerá. Não está dizendo assim, o homem que pecar morrerá. O espírito que pecar morrerá, não. A alma que pecar, esta morrerá. A alma. Então a alma morre. É bíblico que a alma morre. Então, meus queridos, aí está dizendo aqui também o 6. Olha o que diz o 6 do capítulo 9 de Eclesiastes. Aí diz aqui, até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Olha aí, o amor, o ódio e a inveja perece. Quem odiou na vida, pereceu. Quem era invejoso, pereceu. E quem amou um dia, amou muito de verdade, também pereceu, já não existe. Para onde ele vai, a cidade de pé junto, chamado cemitério, acabou-se, meu filho. Não fica o espírito vagando aí, feito os mentirosos inventam. Coisa do espiritismo, sabe? Mentira absurda. Não, o espírito fica vagando e depois fulano vai dar uma volta, vai não sei aonde e tal. Aí até diz, não, porque a história da reencarnação, que tem também essa mentira no espiritismo, a reencarnação, né? Aí diz que alguém reencarnou. Ah, fulano morreu, aí nasceu uma criança no Brasil. Ah, esse aí que nasceu agora, isso aí, acho que foi o antigo faraó lá do Egito. Aí nasceu agora, reencarnou, e essa criança tem o espírito de faraó. Para com essa mentira absurda. Legadai kamakasaita. Arabaioto como radeo. Leia a Bíblia para entender. Leia a Escritura Sagrada. Então, meus queridos, aqui, ó. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século. Já não tem parte nenhuma nesse século. Ou seja, meu pai morreu faz mais de 30 anos. Morreu meu pai, a alma. A alma do meu pai acabou-se, morreu. Foi enterrado no cemitério de Santo Amaro há mais de 30 anos. Ele vai ressurgir no dia do juízo. Se ele se converteu na hora da morte, ele vai ressurgir e vai subir, com certeza, diante da igreja, porque os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós vivos subimos junto com eles, vão na frente, a gente vai junto, mas eles são os primeiros, é os mortos que morreram em Cristo, disse com certeza o apóstolo Paulo, e é verdade. Então, meus queridos, aí diz aqui, dando continuação, e as coisas que eles fizeram, está aqui, e coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, não vão se lembrar mais.
Vou ler para vocês entenderem. E o seu amor, e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, ou seja, já era, já não existe mais. E já não tem parte alguma neste século, ou seja, neste mundo, em coisa alguma do que fez debaixo do sol. Ou seja, tudo que ele fez, a pescaria, um cinema, uma praia, a obra que ele fez para Deus ou não para Deus, o que ele fez, se amou, se usou ódio, se fez crime, tudo isso aqui está dizendo, com certeza, e o que fez debaixo do sol é coisa alguma. E lembrará mais, tudo que ele fez debaixo do sol. Acabou-se, meu filho. Não tem como o camarada vir com essa história de dizer que a alma fica vagando. É conversa fiada. Temos que ter cuidado, temos que ter cautela. Aí segue-se a Bíblia dizendo aqui, olha só o que diz também em Ezequiel 18, para que vocês entendam. 18, verso 4. Eis que toda alma são minhas. Ó, Deus está dizendo, eis que todo corpo são meu, eis que todos os homens são meu, eis que todos os espíritos são meu. Ele está dizendo, eis que todas as almas são minhas. Está aqui, ó. Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor, são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho. Não está dizendo assim, como o espírito do Pai e o espírito do Filho. Como o corpo do Pai e o corpo do Filho. Está dizendo a alma. Como a alma do Pai e também a alma do Filho. É minha. Bem claro, é minha. Está aqui, ó. 2 pontos, é minha. A alma que pecar, vírgula, esta morrerá, meu filho. Está dizendo que a alma morre. Não está dizendo, e aqui pecar vai viver por aí, perambulando, vai ser justificada depois, né? Vai para um lugar reservado para poder se organizar e depois eu extrair de lá. Não, está dizendo aqui pecar morrerá, já era, já foi, acabou-se. Não tem boquinha. Acabou-se. Para que vocês entendam. Aí veja o que diz também Jó, para que vocês entendam. Olha a palavra de Deus em Jó. Coisa linda diz também aqui em Jó. Está bem claro na palavra do Senhor. Jó 7, o versículo 9 e 10. Olha o que diz aqui. Jó, capítulo 7, versículo 9 e verso 10. Diz assim, ó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará radai cocoinia, subir dela. Entenderam? Vou repetir. Tal como a nuvem se desfaz e passa, já foi, já era, meu filho. Assim também, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Já foi, meu filho. A alma desceu e ficou lá. Isso acabou-se lá. Entendeu? Agora Deus tem um lugar reservado para essas almas. Só Deus sabe onde é que está. Não tem pastor, não tem teólogo, nem filósofo que saiba. Isso aí é, sabe, coisa científica de alguém, ou fictícia. Alguém, em tal lugar, e está assim, está em tal canto. Não se sabe, ninguém sabe, somente Deus. E aquele que morreu, que foi Cristo, e ressuscitou, ele sabe. Então aqui, ó, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Entendeu agora? Olha só, tal como as nuvens se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir dela. Nunca mais tornará a sua casa, ou seja, a alma daquele camarada, os mentirosos, né? Eu vi a alma de fulano. Aí, pelo amor de Deus. Eu vi a alma, chegou aqui no meu quarto. Isso é espírito imundo. Lembra que Jesus disse, se possível, ele se faz um espírito de luz para enganar o povo, até o injusto. Se possível, engana... olha o se, né? Está dizendo assim, ele vai enganar todos os justos. Não, se possível, engana até o justo. Ele enganaria o justo. Mas como eu estou com vocês, eu vou decifrar esse negócio para ele enganar vocês. Mas ele se apresenta com a voz embargada de alguém que já morreu. Imita a assinatura, que ele é espírito, que o diabo sabe a minha assinatura, até a rúbrica. Olha, tem gente aí, homem, perito,
que começa, né, a rubricar e falsifica documentos, falsifica coisa que a gente fica perplexo. Documento falso, assinatura falsa, se faz passar por alguém, imita até a voz de muita gente. Eu digo isso porque até eu não sou um bom cantor, não tenho uma boa escola vocal, e vocês sabem disso. Que bons são vocês, não sou eu, né? Que a Bíblia diz que a gente tem que olhar para o próximo, ele melhor do que nós, então bons são vocês. Eu sei que Jesus falou, eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Mas a Bíblia diz que aquele que olhar para os seus irmãos, para os seus amigos, veja ele superior a você, é bíblico isso, Jesus falou isso. Ou seja, eu tenho que ver você superior a mim. Não eu superior a você, porque eu sou pastor, que também fiz capelania, sou capelão. Isso não tem nada a ver. Tá? Isso é só conhecimento. Uma faculdade de teologia, comecei, ainda estou em andamento para o término, mas isso é só um pouco de conhecimento. Não sou melhor do que vocês, não sou melhor do que diácono, do que presbítero, não sou melhor do que ninguém. Só porque tem um título de pastor que foi otorgado por Deus, que alguém acha que não foi. Infelizmente, a gente é julgado. Muitas vezes até por uma vida que aconteceu no passado, há 15, 20 anos atrás, as pessoas ainda julgam hoje. São pessoas que não têm moderação, infelizmente. São pessoas que o QI é muito baixo. Acha que santos só são eles. Eles pecam, erram nas intocas escondido, passa por cima, sabe? E quando alguém erra, mete a lenha em alguém, mata alguém. Às vezes até não dá nem oportunidade a alguém quando chega na congregação, deixa morto lá. Ainda muitas vezes até sabendo que alguém é superior a ele ou a ela. Mas deixa lá. Se puder botar uma chupeta, coloca, porque vai ficar lá no banco com uma chupetinha na boca, morrendo lá. Infelizmente. A gente vê muito isso. Não há respeito, não se respeita a autoridade que Deus tem levantado. Não é honrando o presbítero, o diácono, ou o cooperador, ou a dirigente, ou o evangelista, ou o missionário, ou o pastor. Não é honrando ele, não é honrando Deus. Ai, que cocaca, tem que me oter. Honrando Deus na vida dele, na vida dela. Não importa o cargo. Isso é honrar a Deus. Não, mas eu não posso, sabe? Só se houver aqui uma mensagem do pastor fulano, ortogando a pessoa ter a oportunidade que eu não dou. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí chega alguém da Igreja Batista, Presbiteriana, Deus e Amor, de outras congregações, de outras paragens, que tudo é de Deus, visita a mesma congregação e é facultada a oportunidade. Às vezes até alguém que saiu da mesma, que foi para outra denominação, e chega lá, Deus levantou ele, quando volta, está aqui, nosso querido irmão fulano, ou nossa irmã cicrana, e está na igreja tal, na Deus e Amor, Brasil para Cristo, a Assembleia de Deus de tal, o pastor Técio, o Recife, o Abreu Lima, está aqui conosco, nos visitando. Vem aqui, meu filho, cantar um hino, vem aqui, minha querida. Trazer uma palavra, vem aqui, meu amado, trazer uma saudação. E se for um cargo eclesiástico, né, que tem que ser mais respeitado, não o homem, mas Deus nele ou nela. Vem aqui, meu querido, traga uma palavra para a igreja, você é nosso, isso é amor. Mas não faz questão de expulsar da casa, deixar morto. E tem uma coisa, quando alguém sai da congregação, tem deles, viu? Olha, eu estou saindo, não estou me sentindo bem aqui, vou para outra congregação. Já vai tarde, vai-te embora, rapaz. Pega as tuas bagagens e desaparece daqui. Não tem amor. Não, meu filho, por que você vai? Pelo amor de Deus, faça isso não. Você é nosso, você cavou toco, sabe? Você derramou sangue aqui, derramou suor. Você foi um dos veteranos aqui. Pelo amor de Deus, fique conosco, não saia não. O que é que está acontecendo? Vamos conversar. Vamos conversar, eu não quero perder. Você é membro da igreja, membro do corpo de Cristo aqui. Pelo amor de Deus, fique conosco. Não vá não, o que é que está acontecendo? Vamos conversar para chegar a um denominador comum. Isso é amor. Mas não está nem aí. Se alguém está doente, não visita lá. Olha que o assunto é respeito, né, da alma vivente, mas está dentro do termo, para vocês entenderem. Então, isso não é amor à alma da outra pessoa. Não é amor. Meus queridos, temos que ter cuidado, não perder na nossa igreja, que é de Deus, né? Na nossa igreja a expressão metáfora, mas é de Deus, que não é do homem, a igreja é de Deus. Mas dentro da congregação, não vamos perder os nossos membros. Vamos ter cuidado, saber se houve alguma coisa, para que a gente converse entre um denominador comum, para que aquela pessoa não vá para outra paragem, outro lugar, ainda que lá também Deus está, a gente sabe disso. Mas o verdadeiro amor, você quer ajudar, fazer a pessoa crescer. Um obreiro bom, ele gera obreiro, mas um mau obreiro é estéril, não gera ninguém. Não gera ninguém. Tem que ser só ele. Ele não quer ninguém superior a ele na congregação, para ele não ficar abaixo. Somente ele é o tampa lá, ele é o... Ai, sabe? Não é assim. O verdadeiro obreiro gera obreiro.
Mas o falso obreiro não gera obreiro. Ele mata os obreiros. Entende? Para vocês entenderem. Quando eu estou falando de falso, não é chamando o camarada de falso em si. Não. Às vezes tem coisas que é pessoal. Tem pessoas que não vai com a face do outro. Isso é pessoal. Eu não gosto dele, não gosto dela. E com especialidade, quando alguém um dia disse uma verdade, que foi dura aquela verdade, aí a pessoa se chocou com a verdade, porque houve uma falha de falta de conhecimento, de falta, sabe, de conversação, de uma boa palestra, porque alguém disse uma coisa e depois veio com outra, aí a outra pessoa foi e disse a verdade, aí ele não aguentou a verdade, tomou aquilo para si, aí virou pessoal. Aí prefere perder alguém na congregação, lançando para outras congregações longe, em vez de tê-lo com ele, só porque houve uma falha numa palavra e alguém disse a verdade e ele não aguentou, e muitas vezes até a pessoa pede perdão. Me perdoe que eu fui duro, eu sei que eu falei uma verdade, mas eu peço perdão, viu, porque atingi e ficou machucado. Mesmo assim, aí eu perdoo, mas da boca para fora, não perdoa nada, porque quem perdoa se dá oportunidade, quem perdoa abraça, quem perdoa, entendeu? Realmente acolhe, quem perdoa abrange toda a área, ajuda no que pode, aí é o perdão verdadeiro. Então, aqui diz, meu querido, Jó 7:9, tal como as nuvens se desfaz, e essa passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir da mesma, nunca mais tornará a sua casa, ou seja, aquela alma não volta mais naquela casa. Ah, eu vi aqui a alma do meu pai. Eu vi o fulano, o espírito dele esteve aqui. Isso é o diabo. Quando meu pai morreu há 30 anos, tinha uma casa de bruxaria aqui perto, que não era uma casa em si, mas alguém que vivia no meio, agradeço a Deus que hoje é crente, e disse uma pessoa que o inimigo falou na boca daquela pessoa, dizendo que era meu pai, Cícero. E falou com a mesma voz. Isso foi um comentário. Só a casa ali, fulano, o espírito desceu em fulana, e a gente ouviu a voz do teu pai, falou direitinho, tal, dizendo que era teu pai e tal. Eu lembro disso há muitos anos, não era nem sonhava em ser crente, isso há 30 anos atrás, que vai fazer 29 anos que eu aceitei Jesus, Jesus me salvou, me libertou, que na verdade não somos a gente que aceita ele que nos aceitou, e meu irmão 30 anos, e eu 29, vai fazer, e meu irmão vai fazer 30, que foi um ano antes de mim, o irmão mais velho. Então, meus amados, na realidade, aqui está dizendo que nunca mais tornará a sua casa, ou seja, o espírito não volta mais à casa. A fulano morreu, fica por aí pelo meio da rua, volta na casa, tá lá no terreno, chegou no pai, não sei onde. Mentira! E o seu lugar jamais o conhecerá, ou seja, jamais ele vai conhecer o lugar. Morreu, partiu, meu filho. Nenhum lugar ele conhece mais. Sabe o que é dar um branco? Entendeu? Dá um branco no camarada. Acabou-se. Então, tudo isso é a realidade de vida, para que vocês entendam. Aí, para que vocês vejam melhor, vamos para Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1 e o verso 18. Aí diz aqui: eis que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Entenderam? Só tem alguém que matou a morte. Eu nunca vi matar a morte, mas ele matou a morte, esquadriou a morte, dissipou a morte. Dizimou a morte. Sabe o que é dizimar? Já era, meu filho. O leão da tribo de Judá, Jesus, ele dizimou a morte. Está bem claro aqui na palavra. Aí diz aqui: eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, eis que são, está aqui dizendo, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então Jesus, ele foi o único. Lembra de Lázaro, quando ele ressuscitou a Lázaro, e Maria estava lá, como também Marta. E Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder de dar vida e tirar a hora que eu quiser, Marta. E teu irmão lá de ressuscitar. Mas Senhor, lá no juízo,
quando chegar o juízo final, onde os mortos serão julgados e os vivos e tal. Jesus, eu sou Raideikai, a ressurreição do Urimiuta, e a vida Kamalagada Sheite. Eu sou a ressurreição e a vida, Kamantra, Eufórica, Mitrola, Xaraioto, Adabarai, Kimio. Eu sou o poder, eu sou a glória, eu sou a virtude, eu sou a unção, eu sou pureza. Sou eu que faço, que mando e que posso. É isso que Jesus estava dizendo. Eu tenho poder, Marta. A morte é um ser espiritual. Eu já dizimei, desde a fundação do mundo. Está na palma da minha mão. E vou te mostrar. Lázaro sai. Pronto, Lázaro saiu. Enrolado. Jesus desatar e deixar ele caminhar, porque ele passou esses 4 dias preso aí, não é brincadeira, numa posição. Imagina, você passa 2 horas, 3, tem que virar, né, o sujeito ou a sujeita, no bom sentido, no decúbito lateral, para que não venha ter uma úlcera de pressão. Antes era 4 horas, agora é entre 2 e 3 horas, no máximo 3, não pode nem passar. Tem que virar aquele ser, ele ou ela, para poder não virar uma úlcera de pressão numa maca dentro do hospital, porque eu também, pela misericórdia de Deus, técnico de enfermagem, eu fiz enfermagem também, tá? Tenho algumas profissões, agradeço a Deus por isso. Não estou exercendo hoje, mas eu fiz, diplomado, tudo organizado, tudo direitinho. Não foi, será que fez? Não. Quando eu falo aqui, graças a Deus, diplomado, tá? Legitimamente. Não é falsamente, não, legitimamente. Só que eu não exerço. Então, tem que virar decúbito lateral, para que, entendeu? Não tenha uma úlcera de pressão. Então, tudo isso Jesus, ele disse, desatai e deixai-o ir. Ele estava preso 4 dias, não foi 3 horas nem 2 horas, não, foi 4 dias. Não é brincadeira, não é? Mais de 73 horas, para que vocês entendam. Entendeu, meus amados? Então, meus queridos, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Está lá em João. João 5, 27, 28 em diante, você vai. Então, meus queridos, acabou-se. Jesus, ele tem poder para isso. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele é tudo. Então, meus amados, não tem essa história, vou colocar logo a Bíblia aqui, não tem essa história, sabe, de alguém chegar, não, eu tenho uma ideia, sabe, a ideia, será que a alma morre ou não morre? Mas isso aí foi a serpente que disse que a alma não morreria. Eva disse, olha, certamente se comer a gente vai morrer. Disse, não, não morrereis. Aí nasceu o espiritismo aí. Aí vem o espiritismo dizendo que a alma não morre, fica vagando por aí, coisa do diabo. Coisa de cão. Você vai dar ouvido a quem? A Deus, nosso Senhor, a Bíblia, que foi lida aqui os versículos, ou vai dar ouvido à voz da serpente, do cão, do capeta, daquele encapetado velho? E o bicho é antigo. Vai dar ouvido a ele? Dizer, não, eu vou pelo espiritismo e tal, aí é mesa branca, não sei o que. Cuidado. Não deixe ninguém enganar vocês. É o amor de Deus que Deus tem por vocês, ainda que são bruxos, espíritas, seja lá o que for. Não importa a religião nem a cultura. Deus ama vocês e quer que vocês tenham o conhecimento da verdade, que vocês venham à tona da verdade. Agora, se vocês quiserem permanecer em vossas religiões, em vossas culturas, aí é com vocês. Aí no juízo já sabe, quando a trombeta tocar, quem partiu daqui em pecado, vai saber que os expurgatórios não existe nada disso não. Nem o mundo dos espíritos, que alguém fica lá vagando, para vir ter uma reconciliação, para vir, né? Não. Únicos seres que vai sair em corpo glorificado, corpos bonitos, são aqueles que foram salvos em Cristo, que morreu em Cristo. Esses vão subir na trombeta. E os mortos ressuscitarão primeiro, corpo glorificado. Corpo bonitos, aí sim. Entenderam? Mas aqueles que morreram em pecado, que não se arrependeram, que viveram uma vida regalada de imundície, a alma que pecar morrerá. Disse Deus em Ezequiel, lembra 18:4? A alma do pai é minha, do filho. A que pecar morrerá. A que pecar vai dançar na corda bamba, meu filho. Vai pro fogo eterno. Então, esses vão surgir. Quem morrer em pecado. Vai vir com o corpo cadavérico. Desses pessoal aí vai vir com o corpo danificado. Não vai vir com o corpo bonito, perfeito, tal, como eles morreram, novo ainda, tal. Não. O velho, na mesma condição, vai vir assim, não. Vai vir o corpo cadavérico, cheio de, sabe, só Deus sabe como é que vai vir aqueles corpos, tipo aqueles mortos-vivos, daqueles filmes científicos, né, que fazem, né, muitos filmes científicos feitos nos Estados Unidos, os mortos-vivos, o dia dos mortos, a sepultura dos mortos, a terra dos mortos, o mundo dos mortos, vai vir daquele jeito. Estão fazendo ali uma coisa que na realidade vai ser, sabe, e olha que pode ser ainda pior do que aquilo ali, viu, vai estar lá tudo
Eu não tenho nem, se eu for fazer uma cara feia aqui, acho que vocês vão se espantar aí, entendeu? Que eu não, já, minha beleza passou faz 30 anos, como eu já disse em vídeo anteriores. Um dia eu fui vistoso, hoje, ó aí, não tem bom. 56 anos, né? Se na casa dos 30 anos, até os 40 ainda tem alguma coisa. Passou disso aí já começa a desmoronar, meu filho. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela nos dá detalhes. Esse detalhe, Jesus, ele detalhou muito bem. 1:18 de Apocalipse é os detalhes que nos dá a palavra. Porque esta teoria será detalhada através de Cristo. Porque, na verdade, não tem pastor, não tem teólogo, não tem papa, não tem padre, não tem no mundo espiritual ou no mundo físico quem possa detalhar onde está a alma do homem. Somente Jesus. Tem uma parábola na Bíblia que ele diz, né, o rico e o Lázaro, né? O rico foi para o lugar de tormento e Lázaro para o seio de Abraão. Isso aí é uma metáfora, uma palavra, ele dizendo, olha, quem está em Cristo vai para um lugar tranquilo, vai ficar lá, guardando Jesus, vai ficar se movimentando, comendo e bebendo não, tá? Pelo amor de Deus. E o outro que vai, já fica lá, e aquele fogo, aquela coisa toda. Jesus mostrou um significado, que ele tem poder para isso, para que entendam. São dois lugares. Um para os santos e outro para os não santos que morreram em pecado. Quando os santos ressurgir, que tocar a trombeta, vai sair de lá. Então, o mesmo espírito, a mesma alma, se tornará um só. Corpo, alma e espírito, o mesmo ser, o mesmo sentido, significado, o mesmo QI, para ir receber os galardões no céu, no tribunal de Cristo. Porque o trono branco é para os ímpios. O trono branco não é a daikeo, miada, o trono branco não é para os crentes. O trono branco é para os ímpios, para os perversos, para quem morreu em pecado, para quem morreu uma vida desordenada. É o trono branco. Quem vai para lá, meu filho, já era. Ninguém vai escapar, não. Todos eles serão julgados e serão aniquilados para sempre. É rato com muca. A Bíblia que afirma isso. Então já era. Agora, o tribunal de Cristo é só para os santos, para os crentes. Ah, mas eu quero ir na segunda vinda de Jesus. Não caia nessa, não. Que isso na primeira já vem, sabe, um tormento, é muita angústia, muita coisa que acontece. Imagina a segunda. Vai aguentar 7 anos, 3 anos e 6 meses falsa paz e 3 anos e 6 meses de tribulação? É muita coisa. Eu ia falar 10 minutos, já vai com quase 40. Então, meus queridos, temos que ter cuidado, tá? Que Deus abençoe, não quero tomar mais tanto tempo, que a gente vai falando e Deus vai dando, vai dando. Quando pensa que não, vai por uma hora e fica cansativo. Tem pessoas que às vezes querem olhar só 2, 3 minutos, aí não quer ver o resto. E tem muita coisa boa no meio, no começo, né? No começo, no meio e no fim. E o fim é melhor. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui foi a estratégia, né, do inimigo que eu falei para vocês. Eu dei capítulo e versículo lá em Gênesis 2, versos 7 e 9. Eclesiastes 9, 5 e 6. Jó 7, 9 e o verso 10. Ezequiel 13, o verso 21. Ezequiel 18, o verso 4. E também falei em João também, não é? A respeito, Jesus é a ressurreição e a vida. E também Apocalipse 1 e o verso 18. Então, meus queridos, um forte abraço para vocês. Este que falei aqui, o enigma da morte, né? A verdadeira palavra a respeito da morte, o enigma da morte, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E nós sabemos que a alma do ser humano morre, com certeza, e ela há de ser vivificada aqueles que estão em Cristo. Os que não estão em Cristo vai ser vivificado também, mas para o juízo, para a sentença da morte eterna. Aí é fatal. Então que Deus abençoe. Não deixe ninguém enganar vocês com essa história, com essa teoria que a alma fica por aí vagando, nem que vem nas vossas casas. Não fique com medo de gato preto, nem de uma alma. Sonho é diferente. Eu tive um sonho com o pai, com o fulano que morreu, o Beltrano. Isso aí que fica, né, no QI, na consciência do ser humano, as lembranças boas que teve daquela pessoa. Aí às vezes até sonha, porque sonho não é do homem, é de Deus. Deus permite e acontece sonho. Aí você pode até sonhar. Mas a alma daquela pessoa, mesmo em sonho, não quer dizer que esteja por aí vagando. Eu sonhei que ele chegou aqui, aquela alegria, sorridenta. Não! Está lá no lugar e acabou. Sonho é uma coisa comum, pode acontecer 2, 3 sonhos, até mais, durante uma noite. Uma noite boa, né? Uma noite bem dormida. Porque uma noite mal dormida, a pessoa só vê alucinação, infelizmente, né? Só vê alucinação, só vê fantasma, só vê vulto, aquelas sombras por aí, né? Vulto. Feito viu o profeta velho, né? Eu vejo uns vultos de vez em quando por aí e tal, mas o profeta novo tem a visão de Deus, né? Porque tem um vidente e
Eliseu, vidente de Deus, que tinha visão, e tem aquele que vê visagem, né? Que é os falsos profetas, os bruxos. Ele não tem visão, tem visagem. Que visão quem tem é homem de Deus e mulher de Deus. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. E com certeza amanhã terá mais em nome de Jesus, o Eterno. E quero deixar para a tua meditação, tá? No livro de Ezequiel, Vou deixar Jeremias para você, tá? Jeremias 23 e 29, não é a minha palavra martelo e fogo que esmiuça a penha? Pronto, a palavra de Deus é martelo e esmiuça a penha, tá? Bate e é fogo que consome o pecado, tá bom? Ia deixar em Ezequiel, mas Jeremias. Que Deus abençoe. 23 e 29, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Que Deus abençoe, um forte abraço e amanhã terá mais em nome de Jesus o Eterno.